Estamos expondo a Bíblia e esse é o módulo número 31, Israel sob juízes e reis. Israel vagou 40 anos pelo deserto depois de liberto do Egito. Este foi o preço de sua incredulidade. Uma nova geração, junto com Caleb e Josué, entraram na terra prometida, se cumprindo a promessa de Deus. Nós lemos em Josué, no capítulo 23, o verso 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, estava próximo de sua morte. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Os que creem em Deus andam com Deus, confiando em Deus, mesmo diante dos obstáculos, e veem o cumprimento das promessas de Deus. No entanto, nem todos desenvolvem a fé no Deus vivo. Por isso, o desafio é feito de geração em geração. Em Josué, capítulo 24, a partir do verso 14, nós lemos: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses e servi ao Senhor. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem escolheis hoje, se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a lei estava sendo entregue a Israel, eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés, levantando o bezerro de ouro, vindo a adorar esse ídolo, apesar de ter a promessa da terra prometida. Também quando chegaram na terra prometida, fizeram igual. Em Juízes, capítulo 2, o versículo 8 diz: Faleceu Josué, filho de Num. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Balaíns, deixaram o Senhor Deus de seus pais, e foram-se após outros deuses, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Todo ser humano tem dentro de si o senso da eternidade. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz que Deus tudo fez formoso e também pôs a eternidade no coração do homem. A tendência do homem natural é se comunicar com o mundo invisível, como fizeram Caim e Abel. Ocorre que há dois modos de se buscar a Deus: ou nos termos de Deus, ou do jeito da serpente. Em Gênesis, no capítulo 3, o verso 15, o Senhor havia dito: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A descendência da mulher cultua a Deus, conforme prescrito por Deus. A descendência da serpente pratica a idolatria. Cada nova geração fará como Caim na sua ignorância da revelação. Fará imagens para si sob o pretexto de encontrar-se com Deus por meio destas imagens. Os cananeus adoravam Baal e Astarote. O problema é que adorar outros deuses, a fim de ir contrário ao modo como Deus estabeleceu o seu culto, se constitui em adorar a serpente e se tornar em descendente da serpente. Deus não se esqueceu de suas promessas, assim como ele prometeu um libertador. Ele levantou Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Também no tempo de Juízes, ele levantou juízes para libertar Israel e livrá-los da opressão em que eles estavam vivendo por causa da idolatria que eles haviam praticado.
Esta foi a síntese da história no tempo de Juízes. Juízes capítulo 2, a partir do verso 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Porquanto o Senhor se compadecia. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores que os seus pais, seguindo após outros deuses. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Este povo transgrediu a minha aliança, diz o Senhor. Chegou um tempo que Israel, depois de ter muitos juízes, quis ter o seu próprio rei, de acordo com as nações em sua volta. Deus avisou que, em constituindo um rei para si e não tendo Deus como seu próprio rei, haveria de vir a opressão junto com esse rei. Em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5, lemos acerca dessa advertência. O povo dizia: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. E disse Samuel: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço. Então, naquele dia, clamareis ao Senhor por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Saul, Davi e Salomão foram os primeiros reis. Salomão foi o rei mais inteligente, mais sábio que já existiu. No entanto, depois de Salomão, o seu filho aumentou um pouco os impostos, e isto trouxe a divisão do reino. Em 1 Reis, capítulo 12, o versículo 10, nós encontramos esta divisão do reino. E os jovens que haviam crescido com ele, com Roboão, lhes disseram: assim falarás a esse povo que diz: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Mas assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se o meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava o ouvido, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuidai agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para suas tendas e ali houve uma divisão do reino. A história de Israel demonstra a gravidade do pecado do homem. Mesmo sendo uma nação escolhida por Deus, libertas da escravidão do Egito, tendo cruzado e sendo disciplinada no deserto, conquistando a terra da promessa, ainda assim se desviava e ia após outros ídolos. Alguns juízes e reis creram em Deus, dentre eles Davi, porque Jesus prometeu a vinda do libertador. Deus havia prometido em Gênesis 3,15 que viria o libertador. Em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, vemos a promessa de Deus ao rei Davi: quando teus dias se cumprirem, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerá o seu reino. Este, o descendente, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Esta casa que seria construída, primeiro ela foi construída pelo rei Salomão, o templo de Salomão, mas ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Depois, o próprio libertador, Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Esta se fez carne significa ele taberculou entre nós, ou seja, ele se tornou o próprio templo do Deus vivo. O seu corpo era o templo do Espírito e ele passou a se constituir na expressa imagem do Deus vivo, vindo a ser herdeiro do trono de Davi, filho de Abraão, filho de Adão, ligando a história do Antigo
ao Novo Testamento. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos citados, compartilhe para que outro também conheça a história de Israel sob os juízes e os reis. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.